quem vocês se consomem? Para quem vocês se envelhecem? Já pensou nisso? Não. Para quem que a sua vida vai sendo consumida? Porque à medida que nós temos, nos foi dado um tempo, certo? Não é assim que está escrito aqui na parábola? Deus pega a vinha, planta, protege, viaja. E deixa a turma para cuidar da vinha. E depois ele manda as pessoas para poder pegar o fruto da vinha. Essa vinha é quem? Você. Sua vida. Deus nos deu tudo, ok? Nos deu a vida, nos deu todos os dons, nos deu todos os talentos, nos deu tudo. Nos enxertou nele pelo batismo. Nós não somos enxertados em Deus. Então não é a imagem da videira com o ramo. Ele é videiro, nós somos os raminhos que foi enxertado nele pelo batismo. Então a seiva que passa é nele, tem que passar em nós para que a gente dê fruto. Essa seiva é o Espírito Santo, certo? E nós temos que vai chegar o momento de pegar os frutos. Então a gente não pode parecer aquela figueira. Lembra quando Jesus estava com fome, que viu aquelas figueiras bonitas, cheias de folha? Ele falou: vou lhe pegar um figo. Chegou lá, não tinha nada. Porque às vezes a gente aparenta ter uma vida que dá fruto, mexe, faz um tanto de coisa e não tem nada. Já falamos sobre isso, que a nossa vida, quando é plantada, Deus nos plantou, nos deu tudo, é para que a gente dê fruto. Esse fruto é para alimentar o outro. A minha vida tem que dar fruto para o outro. Eu preciso matar a fome do outro. A fome é de comida? A fome é de quê? De Deus. Então às vezes as pessoas chegam até nós com fome dele e saem com mais fome que chegou, porque a gente não soube dar a palavra certa. Pegar aquele que está abatido, que está deprimido, levantar e falar: é possível começar de novo. Pode imaginar Maria Madalena com 7 espíritos nela. Eu não consigo nem imaginar como é que ela devia estar em frangalhos. Aí quando ela encontra com Jesus, que ela é liberta, essa mulher se encontra. Não somos nós que vamos fazer nada. Quem faz? Ele. Nós vamos levar para Deus, porque nós não somos capazes de nada, e sem Ele então é nada. Compreendem? Quando Ele vier buscar esse fruto, por quem eu estou envelhecendo, por quem eu estou sendo consumida, nesse tráfico da vida alucinado que nós estamos, para quem você se consome? Você correu o dia inteiro hoje, para quê? Foi para construir o reino de Deus ou foi para construir o seu reino? Compreendem? Porque o reino de Deus nos pede a vida inteira. E o tempo que Deus nos dá, às vezes 20, 30, 40, 50, 60, é curtinho demais para salvar almas, para levar as pessoas para Ele, para contar para as pessoas de verdade que andar com Deus não tem preço. De verdade alimentar o outro com a coragem de buscar aquele que está achando que a vida é perdida, aquele que está angustiado, aflito, ansioso, porque o coração dele ainda não confia em Deus. Aquilo que está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, que nós lemos domingo: não vos inquieteis com nada, não fiquem aflitos com nada, levem as suas orações a Deus. É assim que a gente faz? Não. O coração aflito, ansioso, é um coração que não confia, que sempre acha que Deus vai fazer alguma coisa. Então, o tempo, a gente não pode fazer como aqueles vinhateiros que a gente já discutiu, aquele povo que ficava à toa parado na praça. Por que vocês estáis parados aí até agora? Porque ninguém nos chamou para trabalhar. Eu não posso receber o talento que Deus me deu, ter medo dele enterrar. A nossa vida está a serviço dele. Ele nos criou para amá-lo, servi-lo.
E atravessou o mundo para nos contar que fomos feitos para o amor e não para a dor. Apesar da nossa vida ser atravessada por momentos de sofrimento, mas isso tem a última palavra? Não. Mas vocês têm que ter convicção disso, senão vocês não vão ajudar ninguém. A última palavra da nossa vida não pode ser dor, é amor. E não pode ser morte, é ressurreição. Compreendem? Se vocês não acreditarem nisso, se essa não for a grande verdade que te motiva, é isso que te põe de pé pela manhã, que fala, não, estou com tudo no lugar, nada doendo, pula da cama, fala, Senhor, seu dispor, meu filho, firme. Porque não pode ser o último dia? Pode, quem sabe, quem dá garantia? Ninguém. Mas nós temos a nossa vida, nosso tempo. Semana passada eu falava isso com vocês. O tempo é seu? Não, é de Deus. Mas Ele te deu esse tempo, como disse São Tomás de Aquino. Deus nos dá um tempo para que depois, quando estivermos diante dele, o tempo te pergunte: o que você fez de mim? Eu fiquei sentada lá, lamuriando, chorando, ou voltada só para mim mesma, falando: ó vida, ó céus, ó luta. Regaça as mangas e vai fazer algo que a sua vida faça valer. É tão interessante isso, porque quando você é capaz de responder essa pergunta: por quem você está sendo consumido? Para quem você envelhece? Para quem você corre o dia inteiro, se consome, se gasta? Se você for capaz de responder: por Deus, meu Senhor, meu Pai. Você vai entender a outra pergunta, que a sua vida tem sentido, porque você vive para Ele, e tudo que você faz com amor por Ele. Aí você vai entender qual é o papel do outro, e você vai saber responder quem é você. Quem é você? Sou um filho amado de Deus. Mesmo que tenha momentos na nossa vida que a gente acha que não é amado, mesmo naquele momento a gente duvida desse amor, mesmo que a gente questione a nossa vida e esteja pelo avesso, é preciso que a gente tenha essa disposição de trabalhar pelo reino, a sempre ter uma oportunidade de fazer com que a nossa vida ela seja sempre revitalizada. Sempre. Como que a gente revitaliza a nossa vida? Como? Falei que nós estamos enxertados em Deus, que a seiva dele, da árvore, corre em nós, e por isso nós podemos dar fruto. Se eu me perder da árvore, o ramo fica seco, não serve para nada. Mas se eu estou enxertada nele, como é que eu revitalizo isso? Como que vocês acham que vocês fazem isso? Muito bem, pela Eucaristia. Cada Eucaristia nós revitalizamos, porque vocês imaginam, a gente não tem essa dimensão, que a gente recebe Jesus vivo, é o sangue dele que corre em nós. Gente, isso é uma coisa louca. Naquele momento qualquer problema estaria sanado, você está com ele. Naquele momento é você e ele. É naquele momento que você fala com ele: Jesus, me renova as minhas forças, me ajuda, restaura as minhas forças, me dê coragem para assumir o seu reino, me dê coragem para poder te anunciar, mas muito mais com a minha vida do que com a minha palavra. Me dê coragem de estar presente na vida do outro. Me dá coragem de encontrar algum Zaqueu, né? Fala: desce, Zaqueu, Deus quer te encontrar hoje, meu filho, desce dessa árvore aí. Volta, Zaqueu, para sua casa, não é assim? Foi isso que Jesus falou com ele? Hoje eu estarei na sua casa, Zaqueu. Sai da árvore, volta para casa. Volta para sua casa, volta para dentro de você, reveja seu caminho, e reveja por que você está desperdiçando, onde você está desperdiçando tanta energia, que às vezes no fim do dia você está morto, e fala: eu fiz o que mesmo hoje? Correu para? De verdade, será que as coisas de Deus nos preocupam? Será que de verdade eu levanto de manhã e penso assim: eu preciso não perder nenhum minuto do meu tempo, hoje eu não posso perder nenhum segundo, porque o tempo é muito curto. Imagina, o dia de hoje já está acabando, ontem já passou. Será que hoje eu conquistei alguma alma para Ele? Será que hoje eu consegui levar para alguém? Será que de verdade eu me sinto compromissada
com Deus? Vocês se sentem compromissadas com Ele? Vocês se sentem que essa missão, que nós continuamos essa missão corredentora de Jesus no mundo? Ou não? Não? Fala, não, filho, só vem à missa e está ótimo. Aí vem aqui no grupo de oração, você dá uma chacoalhada na gente, a gente vai embora, chega na porta e esqueceu. Nós continuamos a missão corredentora de Jesus. Nós não somos cristãos. Por que surgiu o nome de cristão? Porque quando as pessoas viram os cristãos, falaram, como é que eles se parecem com Cristo? Passaram a ser chamados de cristão. É assim. Então, nós precisamos de nos sentir corresponsáveis com o outro, com a salvação do outro. O que Nossa Senhora falou numa das últimas aparições lá em Fátima? Que muita gente ia para o inferno porque as pessoas não aceitavam fazer nenhum sacrifício para que o outro não fosse para o inferno, que é uma realidade, né? Que a gente pula, mas é verdade. Será que eu estou disposto a fazer um jejum pelo outro que não crê, pelo outro que está morrendo numa situação difícil, que tem risco? Será que um sacrifício? Então, os meninos, né, a Jacinta, ela pegava umas frutinhas que tinha um monte de espinho, apertava na mãozinha e andava com ela e falava com Jesus, para que ninguém possa, para que pelo menos uma pessoa não vá ao inferno hoje. Porque ela ficou muito apavorada, foi o que mais deixou ela mexida, era o inferno. Tanto que quando ela estava doente, ela falou com Jesus, eu ainda dou conta de sofrer mais um pouquinho, para que algumas almas não possam ir para o inferno. Então ela foi transferida de Fátima para Lisboa sozinha, sem a mãe e sem o pai. Claro que não sozinha, porque Deus não ia abandoná-la. Já Francisco ficou impressionado com a tristeza de Jesus, e ele falava, eu vou fazer companhia para ele o dia inteiro. Compreende? Essa é uma realidade. Então nós precisamos, se o seu coração já foi domado, se você já, é tão interessante que Jesus fala que o reino vem em nós com violência. Por que ele está falando isso? Vocês acham que é porque ele quer o sofrimento, ele quer a morte, ele quer que a gente se machuque nisso? O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos ser lapidados, convertidos. Eu tenho que diminuir meu ego, diminuir o eu, para que Jesus cresça. Vocês podem imaginar o que foi a vida daqueles apóstolos, que eram homens do mar, sabiam pescar, mas nunca andaram sobre as águas, que sabiam amontoar pão, mas nunca imaginou que podia multiplicar. Pode imaginar como é que Jesus transformou? Pode imaginar o que ele pode fazer através das suas mãos, do seu olhar, do seu sorriso, do seu andar? Então cada um de nós tem uma responsabilidade na construção do reino de Deus. É essa vinha que eu não posso desprezar, que sou eu. Se o Senhor hoje me chamar, qual o fruto que eu dei? De fé, de coragem. Peguei alguém e disse para alguém, não desista. Não desista. Deus tem um projeto para a sua vida. Tem umas coisas que acontecem com a gente que é muito interessante, né? Não sei se tem 1 ano ou 2, não sei, acho que eu estava chegando no consultório, eu estava no consultório, recebi um telefonema de um jovem, não o conheço, e ele virou para mim e falou assim, doutor, eu sou estudante de medicina. Como que ele conseguiu meu telefone? Não sei. Eu sou estudante de medicina e eu estou te ligando, estou aqui sozinho no apartamento, que eu vou suicidar. Falei, o quê? Você vai fazer o quê? Suicidar, você larga de... Eu xinguei demais. Falei, você tem vergonha de me ligar para falar isso não? Você é uma pessoa perfeita, que tem inclusive a oportunidade de estar fazendo medicina, está dentro do apartamento que alguém está pagando a faculdade para você, e está pensando em quê mesmo? Suicidar? Pois você vai levantar agora, tomar um banho, que tem quantos dias que você não toma banho? Vai tomar um banho, estou esperando, entra no chuveiro, vai tomar um banho. Agora vai comer alguma coisa, você deve estar com hipoglicemia, falando esse tanto de bobagem, já está passando fome, vai comer, já está pronto? E eu no telefone. Agora você vai para a igreja e vai conversar com quem manda na sua vida, porque você perdeu ele, porque pelo fato de você ter perdido, você está com esse tanto de bobagem na sua cabeça, vai se alimentar do único alimento que te põe de pé.
Você pode ir lá para Boa Viagem, lá você deve encontrar agora o Padre Marcelo, que ele deve estar lá. Vai lá, que inclusive além de padre, ele é psicólogo. Vai lá que ele vai ter uma conversa boa com você. E confessa. Recebe a Eucaristia, depois você vira gente e vai trabalhar para Deus. Claro que acabou, bobagem, está trabalhando, está bem. Porque ele nem podia imaginar que o Padre Marcelo ia estar lá, né? O fato foi que foi. E virou gente, depois ele me ligou, falou, não, doutor, aconteceu tudo que você falou. Falei, mas é porque eu usei de autoridade de Deus naquela hora com você. Fica numa cama, prostrado, diante de um celular, vai colocar sua vida a serviço do reino, e para de bobagem, vai trabalhar para Deus, nosso Senhor. Tanto de gente doente, precisando de alguém que dê um banho, que arruma casa para ele, vai colocar sua vida para ser útil. Fica dentro de casa lamuriando a vida, olhando o próprio umbigo. Acorda com disposição e fala com o Senhor, a seu dispor. Aonde o Senhor precisa de mim? Ter coragem. Nós como cristãos temos que ser cheios da vitalidade de Cristo. Nós temos que carregar esse nome de cristão e cristã, mas a vida, a vitalidade de Jesus tem que estar em nós. Como é que a gente fala que é cristão parece um bando de morto? Ó vida, ó luta. Acorda, sacode, vai acudir, vai ajudar o quem está com fome, vai fazer alguma coisa de útil da sua vida, vai dar fruto, que Jesus possa olhar, que o pai possa olhar e falar, meu filho, minha filha lá, ó, doida, olha lá que ela está arrumando. É assim, quanto, é só você andar no quarteirão da sua rua, você fica impressionado com o tanto de gente que precisa de ajuda. Olha o seu vizinho de porta, vai olhar, bota reparo naqueles que de verdade estão precisando de conforto. Mas para isso é preciso que o seu coração já esteja convertido, porque o nosso processo de conversão é de uma vida. Comece a fazer as coisas pelo outro, você vai ver como é que a sua vida é tão interessante. Comece a ajudar a Deus nos trabalhos dos outros, como é que os seus problemas Deus cuida. É como é impressionante. Cuide, ajuda Ele no outro, e os seus Ele resolve, porque Deus é assim. Mas comece a colocar a sua vida para que ela possa ter essa disposição, dessa alegria, essa vitalidade, para que o reino de Deus aconteça aqui agora. É a nossa responsabilidade dar o fruto, porque nós já estamos enxertados em Deus, nosso Senhor. Não podemos permitir que a nossa vida seque, que a hora que eu acabar o meu prazo aqui, eu falo, para quem eu corri tanto na minha vida? Para quem você está adquirindo todas as rugas, envelhecendo? Fala, para o meu Deus e Senhor. Para a verdade, a única coisa que tem pressa na vida, que você tem que correr para as coisas de Deus. Hoje, de verdade, a minha grande pressa na vida é para salvar almas, é para chegar atrás de pessoas e falar, você sabia que você não é fruto de um acaso, que a sua vida não chegou aqui por acaso, mas se você só existe porque você é um sonho de amor de Deus. Imaginou o que é escutar isso? Você imaginou que a sua vida tem um propósito, e que nesse projeto maravilhoso da salvação, que é um mistério para nós, quando você chegar diante dele, e no momento da nossa morte, nós vamos ter esse juízo particular, nós vamos chegar diante dele, como dizia Madre Teresa, está fazendo bem as pessoas falarem, continua fazendo, não preocupa não, porque no fritar dos ovos é só você e ele. Ao que você chegar diante dele, e ele pegar você e falar, vem cá, deixa eu te mostrar, esse era o seu papel no plano da salvação, era para isso. Às vezes é uma coisinha de nada, mas esse é o que ele pediu para cada um de nós. Não se guardem, não se fechem, se abram. Para quem? Para ele. Receba a Eucaristia cada dia e fala com ele, por sua conta. Me leva aonde o Senhor precisar. Não tem uma música que fala isso? Leva-me aonde que eles precisam de ti, necessitam ouvir a tua palavra, necessitam do seu abraço, necessitam de uma palavra de coragem, de força para o outro. É assim. Hoje você é a boca dele, as pernas dele, o olhar dele, o ouvido dele. Hoje. O que eu tenho que fazer por alguém? Agora. Quando você encontra com alguém na rua que te pede alguma coisa, você só tem aquele momento, é agora. Aí você lembra do que ele falou assim, o que você fizer ao menor, é para quem? É a mim.
É para mim que você fez. Então a nossa vida cristã, ela tem que ser uma vida que as pessoas olhem e se alimentem, às vezes só de olhar. Falei com vocês outro dia, às vezes nós somos a única Bíblia que alguém lê. Então é preciso que a sua vida, da hora que você levanta, que você pede permissão a Ele para começar o dia, e na hora que você deita e fala permissão para encerrar o dia, porque sua vida está à disposição dEle. E Ele fala no livro Ensine-Ezo, ou é com a Gabriele, ou eu e ele, ou é o Ensine-Ezo, que você viva hoje. Quando você despertar, pense assim: hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. E isso é uma coisa extraordinária, porque é uma opção. Hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem, e a cada dia a gente pode ser melhor. E aí você pede para o seu Espírito, para o seu anjo da guarda: me eleva cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, para que eu possa chegar cada vez mais perto dele. Então que a gente tenha coragem de anunciar a nossa vida, anunciar a nossa fé, anunciar que a nossa vida tem uma âncora, ela tem um centro, que nós não somos casca, nós não somos cebola, que é só casca, 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 mas que nós somos uma batata, né? Que pode não ser tão bonita quanto a cebola, mas ela tem consistência, ela tem um cerne. É isso. Se a gente sofre, passa o que tiver que passar, mas não estamos sozinhos. E Jesus precisa ser desejado. O cristianismo, ele não é feito de ideias, ele é feito de uma pessoa, e o nome dele é Jesus. É nele que a gente aposta todas as fichas. É por ele, somente por ele, que você corre o dia inteiro. É somente por ele que você se levanta animado para falar por sua conta. É só por ele que você para e fala: o que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa agora? É assim. Me dá a palavra certa para levantar o outro. Me dá a palavra certa que pode alimentar o coração do outro. Faça de mim, Senhor, a fonte, mostrar para o outro uma seta, mesmo que seja torta, meio, né? Mais ou menos, mas que mostre o caminho para o outro. Me ajuda a levar as pessoas para ti. Porque nós temos que, não podemos chegar em casa sozinhos, nós temos que levar uns aos outros, é tudo irmão. Como é que nós vamos chegar lá, o pai vai falar: cadê o resto? Você fala: está vindo, está tudo no caminho, direitinho, está chegando. Cada hora chega um. Quando você encontra alguém angustiado e você fala com ele: vai lá, vai ler lá em Filipenses, vai lá, fala com ele, não vos inquieteis com nada. Isso é uma coisa maravilhosa. Não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as suas necessidades, e agradeça a Deus, faça oração de ação de graças, louve ao Senhor, fala: obrigado por esse sofrimento, está duro, mas assim, eu sei que o Senhor vai me mostrar uma coisa espetacular. Apresenta ao Senhor as coisas, todas, com a confiança, aquilo que Ele falou: traga para mim os seus problemas, porque a solução eu as tenho. Compreendem? Mas com confiança, vai lá, entrega e fala: Senhor, eu trouxe isso aqui para o Senhor resolver para mim. E vocês vão ficar impressionados com o que Ele fará. Mas à medida que vocês experimentarem isso, vocês irão poder ensinar isso para o outro. E aí São Paulo fala assim, São Paulo fala que depois que vocês entregarem isso, a paz de Deus, a paz, que excede toda compreensão. A situação que você está vivendo é uma situação dificílima, mas você está em paz. Essa paz vem de quem? De Deus. Da certeza que a gente não está sozinho, da certeza que Ele está cuidando de tudo, inclusive das nossas dores. É uma paz, né? É paz. E ele fala: excede toda preocupação, e a paz de Deus guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. O dia que a gente entender que a gente passa os sofrimentos, mas a gente passa bem acompanhado. Você podia imaginar que você ia dar conta de sobreviver à morte do seu filho? Da situação como foi? Um jovem como foi? E você está aí na igreja de pé e dando conta de um tanto de coisa. E a vida continua, você, seu marido e a família. Por causa de quê? Por causa dele, que te sustenta a cada dia. Sem ele é possível? Não. Mas a certeza que você vai encontrar com ele um dia, e que ele vai te ser devolvido. Se a gente não tiver essa certeza na nossa vida, né? Então a gente passa a luta, chora e anda, anda e chora, mas
anda. Por causa de quê? Por causa dele, do Senhor, que te põe de pé e fala: coragem, não tenhais medo, porque eu estou convosco todos os dias. E Deus está de verdade conosco. Então essa é a coragem que precisamos de ter. Hoje você já é capaz de falar isso com outra mãe. Você conhece a dor e sabe que é possível continuar o caminho. Não é assim? É possível, né? Sem ele, impossível. Com ele, não deixa de chorar, né? Mas não deixa de caminhar, né? Então, isso é possível, isso é maravilhoso. Porque Deus não disse que a gente não sofreria, mas Ele disse que a gente não estaria sozinho, né? E hoje nós temos uma grande intercessora, que é Nossa Senhora. Deus não permitiu que o pecado chegasse perto dela, mas Nossa Senhora não foi poupada da dor, de sofrimentos inexplicáveis. Ela não foi poupada. Então hoje ela para nós é uma escola, porque ela permaneceu fiel a Deus. Então ela pode nos ensinar esse caminho. É ela que intercede por nós. Por isso que eu fico falando: vamos consagrar Nossa Senhora, para a gente aprender a estar agarrada nela, debaixo do manto dela. Falar: vamos, mãe, se a senhora parar eu paro, se a senhora andar eu ando. Está difícil a dar colo, não é assim? Está difícil. Quantas vezes você precisou de colo? É assim? É assim que a gente caminha. Mas se vocês não viverem isso dentro do coração de vocês, vocês darem esse fruto para alimentar o outro, que às vezes naquele dia precisa da sua palavra, de te lembrar, né? Tem hora que a gente tem que lembrar as pessoas assim: Deus existe, confia nele, né? E é só para encerrar, esse final de semana que eu estava lá no Instituto Hesed, a gente almoçando, conversando os lanches, a gente estava conversando com o padre Duarte Lara. Tinha 4 padres exorcistas, e a gente estava junto, eu, meu marido e eles, a gente conversando. E alguém perguntou para o padre Duarte Lara: padre, os primeiros exorcismos, o senhor não teve medo? Ele parou, porque ele acompanhou o padre Gabriele Amorti, que foi o grande exorcista do Vaticano durante 10 anos, né? Então ele parou, olhou para a gente, falou assim: olha a frase que ele disse: o dia que vocês puderem experimentar, vivenciar o poder de Deus, vocês ficarão impressionados. Ninguém acima de Deus. O poder dele é extraordinário. Então, o dia que a gente puder presenciar isso, ele falou isso, o poder dele é extraordinário. E ele é nosso Pai. De quebra, ele é nosso Pai. Então nós temos que viver como filho. Há algum pensamento, algum sentimento, alguma dor, alguma coisa que está acontecendo na sua vida que Deus não saiba? Não existe. Ele é seu Pai. Pede colo quando precisar, chora com ele se precisar, mas é nosso Pai, e o poder dele é extraordinário. É para Ele que a gente vive, é para Ele que a gente se consome, é porque nós queremos trazer o reino dele para todos aqui, porque o poder dele é extraordinário, e Ele é nosso Pai. Ele não é meu Pai, Ele é Pai nosso. Ele vai desamparar algum filho dele? Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, eu não posso decepcionar um filho que confia em mim. Então, coragem. Pensem e lembrem que vocês são corredentores. Não, hoje a gente trabalha no sentido de que nós estamos aqui para ajudar o Senhor Jesus a redimir as almas. Nós estamos aqui para ajudá-lo no processo de buscar almas, salvar almas. Corredentora foi Maria com ele, mas nós estamos aqui para trabalhar na vinha do Senhor. Nós estamos aqui, nós não podemos ser esses vinhateiros suicidas que matou quem abriu a boca. Não, nós temos que acolher a palavra de Deus, ser transformado, gerar frutos, alimentar o irmão e falar: coragem, eu te ajudo. Se você não conseguir andar, te levo para a casa do nosso Pai. Coragem, e que realmente a nossa vida possa dar muitos frutos, que a gente nunca possa ser uma ilusão para ninguém, mas que de verdade, quando as pessoas te procurarem,
elas encontram a palavra certa, porque ela não é nossa, mas ela é do nosso Pai. É como diz um monge, alguém perguntou para ele: mas vocês não têm medo de quando chegar o sofrimento? E ele respondeu: eu sei que o sofrimento vai chegar, mas quando o sofrimento chegar, eu espero estar lendo a palavra de Deus. Então que assim seja na nossa vida, que a gente esteja bem nutrido para poder gerar muitos frutos e alimentar aquele outro que nesse momento precisa da sua palavra, do seu abraço, do seu carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quem trouxe a Bíblia? Então abre em Mateus, né? Mateus capítulo 9, versículo 30, capítulo 9, versículo 36, né? Nós vamos abrir em 3 lugares. Para quem acompanhou a missa nesse final de semana, para quem prestou atenção em tudo que o Zé comentou aqui agora, ele fez a leitura, né, do Evangelho de domingo, e eu quero que vocês guardem algumas frases que a gente precisa guardar no nosso coração. Quando Jesus, está escrito assim no versículo 36, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Nós estamos vivendo a geração do cansaço. Todo mundo que se encontra cansado. Como é que você está? Morto? Estou cansado. Não dormi, estou trabalhando demais, estou correndo demais. A palavra que você mais escuta: estou cansado. Estou falando alguma mentira? A sociedade do cansaço. Até as crianças estão cansadas. Seja por uma sobrecarga, 9 horas de festa no domingo, segunda-feira estão mortos. Não consegue nem examinar, porque está morto, não consegue nem abrir o olho. A família está preocupada, não, teve um excesso. Então, por que estamos cansados? Vocês têm uma ideia? Pensem bem. Nós somos cristãos, todos fomos batizados. Somos irmãos. Podemos até não ter muita consciência, nem viver assim, mas somos irmãos. E formamos o corpo de Cristo. O que Jesus falou do cansaço? Vinde a mim, e eu. Estamos buscando o recurso no lugar certo? Então é preciso a gente pensar. A nossa caminhada espiritual, a consciência que nós somos peregrinos, viemos dele, né? Viemos do amor e voltamos para o amor, nós temos um caminho. E nesse processo, desde o momento que eu fui batizada, fiz a primeira Eucaristia, fui crismada, nós temos um caminho de conversão. Então eu preciso entender, de verdade, olhar para mim e falar: o que está me desvitalizando? O que está tirando a sua energia espiritual? Por que você está sem, aquele povo está abatido? Por que se você é filho de Deus, está batizado, tem todos os sacramentos na mão, inclusive a Eucaristia, inclusive a adoração ao Santíssimo, por que você está sem forças e abatido? Está vendo que é para pensar? Fico imaginando o olhar, né? Uma das coisas que eu tenho vontade de ver é o olhar de Jesus. Quando ele olhou para aquela multidão, eu fico imaginando que se ele olhasse para nós hoje e falar: tudo acabado. Não fisicamente tão lindos, mas na alma. Por que abatido? Então vamos pensar nisso. Será que eu sou desvitalizada interiormente porque eu não confio no amor de Deus? Eu não confio que de verdade eu sou a filha única, o filho único, e que o olhar dele está sobre mim 24 horas, até enquanto eu durmo ele toma conta do meu sono. Afinal, não acredito de jeito nenhum. Será que dentro de mim carrego tanta mágoa, uma ausência de perdão, que não me deixa caminhar?
Aonde está o problema na sua vida? O que você perdeu? Às vezes eu perdi meu primeiro amor, que é Jesus. Que eu estou falando do primeiro amor é Ele. Daquela paixão de quando a gente o descobre, se apaixona. E eu vou levando a minha vida espiritual igual uma tralha. E entre tantas coisas que eu sou, então, o que você é? Eu sou casado, eu sou professor, eu sou advogado, eu sou arquiteto. Entre tantas coisas que você é, você fala, não, eu também sou católica. Mas o que significa isso? O que isso muda? O que isso impacta na sua vida? Compreendem? Porque enquanto eu não entender aonde está o problema, que eu estou adoecendo do ponto de vista espiritual, eu não tenho a cura. Porque eu não busco nem no lugar certo. Então às vezes eu não confio em Jesus de jeito nenhum. Eu confio, mas eu não confio. Eu leio essa palavra de Deus, mas ela não é para mim. Essa multidão abatida não era eu. Cansada não era eu. Aí eu fico vendo hoje, né? Eu fico vendo os pais em exaustão no consultório, correndo loucamente. Os dois trabalhos não se encontram, porque são motoristas, né? Assim, busca menino, leva menino, corre para lá, corre para cá. É uma agenda das crianças para cumprir, que eu já estou cansada para eles, tanta confusão. Aí você olha para todo mundo exausto. Eu não vejo mais prazer em sentar à mesa. É tudo, olha as horas, só correndo, olha os coitadinhos, me tudo estressado. Vocês acham que eu estou brincando? Os meninos de 6 anos hoje tomam Ciodoro, para diminuir a ansiedade. 6 anos. Eu nunca vi isso, que a gente brincava de boneca, né? Eu não consigo compreender. Aí eu vejo todo mundo correndo e as famílias entristecidas. Eu não vejo alegria em ter os filhos, em congregar, estar juntos. É tudo com pressa, é tudo correndo. E aí o pessoal fala, não, eu estou morto, estou cansado. De quê? Correu para quê? Para onde? O que nós queremos com a nossa vida? Guarda uma coisa que eu vou dizer para vocês, que eu falo isso muito lá no CTI. Os dias sem alegria, sem uma gargalhada, são dias sem memória. Para e pensa o quão pouco você está rindo. De verdade. Aquela alegria por nada, do fundo da alma. Aquela alegria que é a assinatura de Deus dentro de nós. Então eu acho que a gente faz tudo correndo, a gente reza correndo, faz tudo correndo, beija correndo, fala com o marido correndo, tudo é rápido, porque eu tenho pressa, pouco tempo para dormir. Então a gente entra na igreja e sai da igreja do mesmo jeito, não dá tempo nem de Jesus chegar perto, porque nós já vamos embora correndo, porque está com pressa, para nada. Então quando a gente pensa no projeto inicial de Deus, o projeto inicial era assim, lá em Êxodo, nós lemos na missa, domingo. Primeira leitura de Êxodo, vocês imaginam, o povo acampou de perto da montanha e Moisés só para conversar com Deus. Gente, isso é uma coisa surreal, né? Isso me deixa extasiada. Aí sobe Moisés, Deus orienta e fala, Moisés, olha, vocês viram o que eu fiz, porque eu carreguei vocês como sobre as asas de águia, vocês cantaram aqui, e trouxe vocês até a mim. Então agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque a terra é minha, toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Santo quer dizer separado. Então ele pegou a gente e separou, ok? Isso é ser santo, ele pegou e separou. E vocês serão para mim um reino, misericórdia, um reino de sacerdotes. Então aqui Deus fez se eu tiver que traduzir esse evangelho numa palavra, qual que é a palavra? Deus fez o que com o povo? Uma aliança, ok? Muito obrigada. Deus fez uma aliança. E aí a gente no evangelho, na primeira carta dos Coríntios, carta aos Romanos, no capítulo 5, a gente vai entender por que ele fez isso. Paulo falou, por que ele fez isso? Por causa do amor. Por que ele pegou esse povo, para fazer desse povo um povo de sacerdotes? Ele fez por amor. Paulo revelou aqui, está no carta aos Romanos, capítulo 5,
E fala, porque quando a gente ainda era fraco, Deus nos amou. Quando a gente era pecador, quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos amou. Então presta atenção, Ele fez uma aliança, separou aquele povo para ser um reino de sacerdote, por amor, para o quê? Como é que traduz a palavra do evangelho desse domingo? Jesus viu o povo abatido, chamou os discípulos e falou, vai curar os leprosos, vai ressuscitar os mortos, vai dar vida, avisa que o reino de Deus está próximo. Isso é o quê? Ele separou um povo para ensinar, fez uma aliança por amor, para que cumprisse uma missão. Então foi isso que nós vimos domingo, um povo escolhido, que aquele povo é só os nossos, ancestrais ali, povo escolhido, por amor, para fazer uma missão. Que missão? Qual missão? Qual missão? Nós não somos irmãos, Jesus veio fazer o quê? Revelar o quê? Que nós somos filhos de Deus, que nós temos um Pai, que nos criou por amor, para vivermos no amor. Que a ausência de Deus vai gerar em nós tantas doenças. Então vai e anuncia a esse povo, que Deus está vivo no meio de nós. Vai e anuncia, devolve alegria ao povo, cura as doenças. Quantas doenças estão no corpo e são da alma? Vai, leva isso. Fala, não, filho, ele falou para mim não, falou para os 12. Eu não tenho nada com isso. Não, quem está falando hoje é para você. Para cada um, ninguém escapa desse. Quando a gente reza, na inocência, a gente reza assim, enviai, Senhor, operários, para a sua vinha, porque a messe é grande, os operários são poucos. Você fala, não, nós estamos chamando padre, freio, não, eu sei mesmo. Mas quando Jesus coloca essa missão em nós, porque hoje é cada um de nós, ninguém escapa disso. Filó, mas eu não tenho nenhum talento para isso. Ele não pediu nenhum talento. A gente acha que Jesus quer uma coisa grandiosa, maravilhosa. Não, Ele quer você dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, aonde você estiver, vivendo como cristão, dando testemunho de que crê em Deus. Isso hoje em dia não é brincadeira. Anunciar Deus com a sua vida. A fé verdadeira é aquela que não contradiz pelos meus atos o que eu falo, ok? Então eu não posso falar que creio em Deus e ter uma atitude de desespero. Ou eu creio em quem? Em Deus. Então eu não posso, a minha fé, ela tem que sustentar a minha vida. Compreende como é que eu tenho que passar por um processo de conversão? Então por que eu preciso me ver e falar, por que eu estou desvitalizada? Por que eu não consigo anunciar Jesus, se eu não consigo falar dele pela minha vida? Por que eu não consigo ser dócil? Por que eu não consigo ser gentil? Por que eu não consigo ser generosa? Por que a fofoca me atrai tanto? E eu fico louca para falar dos outros. Nó, passou uma fulana, achei a roupa horrorosa, estou louca para falar com alguém, que a roupa dela está horrível. Não consigo guardar a língua. E São Tiago fala, o dia que a gente aprender a frear a língua, nós salvamos o corpo. Nós não conseguimos não julgar, não conseguimos não condenar. E ele pediu para fazer isso no Evangelho. E se a gente, na verdade, nos mandamentos de Deus, se a gente quebra um, nós quebramos os 10. Porque na verdade, os mandamentos de Deus correspondem a amar a Ele e amar o irmão, porque a gente transborda de amor por ele. Então compreende que a responsabilidade é sua da hora que você levanta. Então a gente tem muito hábito de entrar nos lugares e fazer o sinal da cruz. Você entendeu por que você fez o sinal da cruz? Que a partir daquele momento, o que você falar, o que você pensar, o que você agir, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a gente faz tudo automático. A gente sai andando, está fazendo o sinal da cruz, não presta atenção não. Mas é em nome dele. A gente deveria começar as reuniões e falar assim, que Deus inspire os nossos pensamentos e nos dê a graça de cumprir. Porque até para pensar, ter um pensamento bom, nós dependemos de Deus. Então quando eu sou ofendido, quando alguém me magoa, me ofende, como é que eu dou um testemunho? Não matando, não falando mal, não vingando, que a gente fica assim, mas você vai ver o que eu vou fazer na próxima. Não é assim?
A gente é traído, quer trair. Alguém fez alguma coisa, eu falo, vou dar o troco. É isso que ele ensinou? Não. Dar testemunho de Deus, de que a gente é cristão, que a gente é cidadão do céu, que está aqui de passagem, não é uma brincadeira. Mas para que eu possa fazer isso, a minha vida tem que estar fundamentada em 4 coisas. Quais são? Porque não é do nada, é um processo. O meu processo de conversão, ele é diário. Então, são 4 coisas que a nossa fé, a nossa vida tem que estar fundamentada. A primeira é na fé dos discípulos. A nossa fé é apostólica. Igreja católica, apostólica, porque veio dos apóstolos. Eles viram, eles foram testemunho ocular, eles caminharam com Jesus. Pode imaginar o que esses meninos viram. Quanta coisa eles fizeram. Então, eles viram, e nós acreditamos nisso. Então, na fé dos apóstolos. A segunda, na caridade, porque se eu sei que eu tenho um Pai, você é meu irmão, é o mesmo Espírito em nós. A Eucaristia é a mesma que nós recebemos, mesmo que eu te ache uma chata, é a mesma, é o mesmo Cristo. E outro dia eu estava falando sobre isso. Quando você está diante de alguém que ainda não conheceu Jesus, ao que você estiver diante dele, reze e adore Jesus que está preso nele, que precisa ser libertado. Olhando para ele, fala: Jesus, eu quero rezar para que o Senhor consiga ser libertado dentro dele, que o Senhor está aí dentro. Há um mistério que Deus habita em nós, para que ele consiga permitir que o Senhor, a luz, passe a luz. É isso. Então, é a fé, o amor, a caridade, a Eucaristia. Nós temos que entender, gente, quanto nós somos agraciados, ter a graça de receber Jesus vivo todos os dias. Isso tem preço. Como é que a gente adoece ainda diante de Jesus vivo? Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, é Ele. Na época da pandemia, nós da área de saúde sofremos mais do que a média, porque nós somos desamparados, porque foi considerado serviço essencial somente a supermercado e farmácia, e esqueceu que o homem também é um ser espiritual. E nós tivemos que enfrentar tudo que a gente não imaginou que ia ter que viver, a lutar com uma doença, um inimigo que a gente não via, que ninguém conhecia, que ninguém sabia de nada, e tínhamos que ir todos os dias, fosse sábado, domingo, dia santo ou feriado. Nós fomos. Eu gravei muitos vídeos dentro da Santa Casa, para passar para o hospital inteiro, para que a gente não desistisse, que mesmo que a gente morresse, a gente estaria cumprindo a nossa missão. Mas nós fomos desamparados. Então eu lembro que alguns residentes, ficávamos, se eu chorar vocês não espantem, porque foi uma cena, era muito forte. A gente ia para a porta do Colégio Arnaldo, da igreja, da capela, ajoelhava no chão e rezávamos o terço, pedindo a Deus força para enfrentar o que a gente não sabia. E ficava muito triste, eu falava: Jesus, o Senhor está preso aí, a gente precisa do Senhor e não tem direito a ter acesso ao Senhor. Foi muito sofrido, mas foi muito sofrido, porque nós fomos sendo desvitalizados. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa força, Ele é o corpo que nos põe de pé. Quantos mortos à nossa frente, quantas famílias que não puderam despedir de ninguém, e nós não fomos olhados, acudidos. Se esqueceu que nós somos corpo e alma, e a nossa alma ficou seca, árida, desidratada, desnutrida, porque não recebeu a vida que é Jesus. E aí eu fico lembrando do dia que me emocionou profundamente. Acho que foi um sábado, a gente estava no CTI discutindo um caso, e era uma discussão que incluía várias equipes. Eu lembro que estava o pessoal da oncologia, estava eu, estava a nefro, e de repente, no meio de tanta coisa pitando dentro do CTI, eu escutei um sax.
Falei, gente, para. Não é possível ter alguém tocando sax para nós lá fora. E quando eu cheguei na janela, foi uma das cenas que mais emocionou o CTI. Havia um santo sacerdote com Jesus. Então ele estava com um ostensório imenso, e ele colocava aquele ostensório de frente à Santa Casa, e alguém tocou o sax, e ele abençoava. E naquele momento foi como trazer vida para a vida. Isso foi um testemunho desse, eu não sei quem foi esse sacerdote santo, que levou Jesus para nós, que deu testemunho, que no meio daquilo tudo, que a gente não estava só. E aquele homem tocava sax, o CTI parou, chorou todo mundo, porque estava todo mundo exausto, sem perspectiva que ia acabar, porque a ambulância não parava de chegar. A ambulância, a gente só olhava os pezinhos chegando, porque da janela a gente via um pé, e pelo pé a gente falava, vai morrer, não vai morrer, vai dar conta, não vai dar conta, porque a gente olhava a situação, né? E era uma coisa surreal, a gente só via a ambulância chegando, a coisa parecia não ter fim. E aí eu lembro direitinho desse, que aí a gente ficou todo mundo na janela, para receber a bênção. Você via as carinhas do povo na janela, e o padre com o ostensório. Então eu sabia que Jesus não nos ia abandonar, mas aquele foi um sinal visível, né? Era Ele vivo naquele momento, nos dando luz, força, coragem, falando de pé, que eu estou com vocês, eu não abandonei. A igreja pode estar com a porta fechada, mas eu, o Senhor, permaneço com vocês. Então foi um dos momentos mais fortes da pandemia que a gente viveu, foi essa presença, e alguém teve a delicadeza de colocar um sax, tocou o sax para nós lá fora, não teve medo de sair à rua, e levar esse conforto na alma da gente que estava lá, na luta pela vida, tinha outras doenças acontecendo, não era só Covid, tinha outras doenças acontecendo, a gente tinha que estar de pé para trabalhar. Então, a importância do momento desse, onde a presença da Eucaristia me lembra Jesus vivo, e hoje nós temos a chance de continuar tendo Ele vivo, e a gente comunga sem ter muita consciência do que nós estamos fazendo, e nós recebemos aquele que nos cura, aquele que nos sustenta, aquele que te ampara, aquele que te transforma, porque o objetivo é a gente depois ser um outro Cristo, né? Mas como é que eu vou ser? À medida que eu encontro com Ele, cada vez que eu encontro com Ele, é Ele que vai me trabalhando e vai me incorporando nele, Ele que eu vou diminuindo para que Ele cresça. E a quarta coisa que eu falei, que era a fé, a caridade, a Eucaristia, e a quarta coisa é a oração. A oração, gente, ela é o oxigênio da alma. Se vocês não rezarem todos os dias, é igual não comer todos os dias, a alma perde força. Como é que alimenta a nossa alma? Com a oração. Eu tenho que pegar a palavra, eu tenho que ler, tenho que guardar essa palavra, que ela é meu alimento, e eu tenho que falar com Jesus, se calar. Quando vocês receberem a Eucaristia, Jesus faz essa queixa. Ele fala assim: quando você recebe uma visita na sua casa, importante, você coloca ela sentada, você vai para a janela ver quem está passando? Você concentra na visita, não é? As pessoas recebem a Eucaristia e ficam de olho quem está comungando, olhando o resto. Eu não falei com vocês outro dia sobre o silêncio dos olhos? Fecha os olhos na hora de rezar, concentra naquele que você está falando. Fechar o silêncio do ouvido, lembra? E eu tenho pedido demais, as igrejas estão muito barulhentas. Nós estamos na casa do nosso Pai, a gente está perdendo a consciência do sagrado. A gente tem que ter reverência, temos que entrar na casa dele, a casa é dele. Quer conversar? É maravilhoso encontrar com os amigos e conversar lá fora. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. E a gente precisa aprender a respeitar o outro quando está rezando. Porque às vezes eu estou rezando, o povo chega e fala assim: você está rezando, né? Estou. Mas atrapalha a si mesmo. Acredita que eu estou diante de um Deus vivo? Não, não crê. Porque para mim, para que Deus esteja presente, vivo, eu diante de alguém vivo, eu tenho que estar vivo diante dele, e presente diante dele. É uma relação, gente, a confiança não é numa ideia, é numa pessoa. A minha fé não é numa ideia, é numa pessoa.
Jesus está vivo no meio de nós. Se eu não me sustentar nisso, como é que eu vou dar testemunho? Não dou, pois nem eu estou dando conta de mim. Eu preciso falar para mim mesmo, eu estou precisando de força para mim, como é que eu vou ajudar o outro? Não vou. Então Jesus conta com cada um de nós e não tem como a gente escapar. Mas isso é necessário que a gente esteja de verdade empenhado na nossa vida espiritual. A vida espiritual é uma coisa séria, isso não é uma brincadeira. Não deixe para descobrir isso na hora da morte. Descubra agora, que a gente caminha com Ele. Ele é aquele que é o nosso. Ele falou: eu caminharei com vocês como companheiro de caminhada para a eternidade. E se o fardo estiver pesado, eu carrego para você? Existe uma doçura igual a essa? Não, não existe. Não existe. Mas eu tenho que falar com o meu irmão da experiência de Deus. Eu encontro as pessoas aflitas, angustiadas, agoniadas, e falo com ela: eu tenho um tratamento para você? Tem. É Jesus. Vejo o povo aflito, agitado, nervoso. Falo: para, meu filho, por que você está assim? Estou angustiado, não sei que decisão tomar, Filó. Falei: mas tem uma pessoa que sabe. De graça, por enquanto ele é de graça. Por enquanto não tem fila, porque as pessoas ainda não acreditam que ele está vivo. Mas vai no Santíssimo e fala com ele. Fala: Jesus, eu preciso tomar uma decisão, o senhor me ajuda? E às vezes quando você fala da palavra de Deus e fala o nome dele, as pessoas já começam até, às vezes chora, porque tinha esquecido. Chora porque sabe que é real. E fala: como que eu posso esquecer dele? E ele fará. E ele faz, e é maravilhoso a gente testemunhar que Deus faz. Que eu peço, Jesus me orienta, e Ele orienta. Que decisão eu tomo? E Ele mostra. Então, se vocês não viverem isso na vida de vocês, vocês vão passar o quê? Que cristão nós somos? Essa é a messe. É que nós temos que anunciar um Deus que é vivo, e que transforma a nossa vida, e que é a razão da nossa alegria. E que quando alguém perguntar: por que você é nessa alegria? Que remédio você toma para ser assim tão vitaminado essa hora? Fala: Eucaristia, amigo. Tem um corpo que me carrega, tem a audácia de dizer isso. Há um corpo que me sustenta, e é Jesus. Não tenha medo de dizer, não tenha medo de anunciar, sem agredir ninguém. Mas se alguém perguntar, como diz Pedro, se alguém te fizer pergunta sobre a razão da sua esperança, esteja pronto para falar. Quem me sustenta, quem me dá isso, é Jesus. Compreendem? Hoje Ele conta comigo e com você. Hoje, para que as pessoas entendam que nós temos que trabalhar para esse reino, anunciar um Deus vivo, anunciar que Ele é dono das coisas, dizer às pessoas: não tenhais medo, não desespere, quem tem Deus espera. Ele vai demorar, não tem importância, Ele tem o tempo dele. Ele é o Senhor. Entender que Ele é o Senhor de verdade. E aí a gente acalma. Tudo, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada. Então nós precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus que nos conceda sabedoria. Que nos encha de sabedoria. Que nos ajude no nosso processo de conversão. Para que a nossa vida tão simples, tão nada, possa ser luz para o nosso irmão. É preciso, mesmo que a gente seja uma seta torta, mal acabada, a gente não mostra, não é a gente mostra o autor. Mas que a gente possa ter a convicção, a certeza de que Ele muda qualquer coisa. Ele é o Senhor. Anunciar isso, que essa história de amor é real, que a gente não é enganado. E tem uma pessoa que pode nos ajudar, que é a Mãe Santíssima. Ela nunca tirou os olhos de Jesus a partir do momento que Ele nasceu. Ela sempre teve os olhos voltados para Ele. Nós vamos pedir a ela que nos dê a graça de ter os olhos voltados para Ele, pensar nele várias vezes ao dia, e falar com Jesus assim, pela manhã. Já até falei isso com vocês: como que o Senhor me sonha hoje? Como o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Aonde o Senhor quer que eu fale do Senhor hoje? Aonde tem uma terra árida precisando da sua água? Aonde tem alguém entristecido, deprimido, abatido, achando que a vida é esse nada? Aonde eu posso dar força e coragem para o outro e dizer: coragem, nós temos uma grande e poderosa intercessora que é Mãe.
e intercede sempre agora, diante de um Deus que é de uma doçura incalculável, dessa misericórdia que transborda e que é um mistério na nossa vida, que nos deixou tudo para que a gente desse conta de ficar de pé, inclusive Ele mesmo fica conosco. Então hoje eu vim cá dizer para vocês que essa missão que vocês rezam aqui é sua, é minha, é de cada um que está aqui hoje e de todos os outros que irão nos ouvir. Os operários que Deus precisa é de cada um de nós. Nós somos os operários do reino, esse reino que Ele quer trazer aqui no mundo. O reino já está acontecendo. Aonde dois estão reunidos falando dele, o reino de Deus está acontecendo. Aonde alguém faz uma obra de caridade, o reino de Deus está acontecendo. Porque o reino de Deus é amor. Aonde existe amor, Deus está. Então, que Deus nos dê a graça, por intercessão do Imaculado Coração de Maria, a graça da nossa conversão. E vou pedir a vocês, chamem muitas vezes por dia o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, chame o Espírito Santo através do coração imaculado da minha mãe, para que Ele te oriente, para que Ele te encha de sabedoria, para que Ele te dê a decisão certa, para que Ele te ajude pelos seus atos, pela sua vida, que as pessoas olhem aquilo que você está fazendo e dê glórias a Deus pela sua vida, e fala, essa pessoa me ajudou a entender que eu tenho um Pai, e que o caminho é esse. Nós temos que ajudar uns aos outros, revelar essa doçura que te transformou, que te colocou de pé, que te salvou quantas vezes, que te buscou em quantos descaminhos, que nunca desacreditou de você, e que ainda te espera a cada dia. Continua batendo na porta e dizendo, se você abrir, seremos amigos. Não perca a oportunidade de ser amigo de alguém, de tamanha doçura, de tamanho poder. Que Deus capacite a cada um de nós, na nossa vida mais simples, mais ordinária, no sentido de comum, a dar testemunho de que é um Deus vivo e que nos ama sem igual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Colo de Mãe. Acompanhe. Qual de nós não recebeu já o consolo de uma mãe quando a gente fracassa? Consolo de uma mãe humana. Mãe igual, ela sempre é um bálsamo antes da que a gente entra em luta, né? Ela é sempre aquela que nos anima e é sempre aquela que nos conforta depois que nada deu certo. Porque mãe sempre acha que está tudo bem. Mãe é algo que a gente não define, porque não existe um melhor pré-anestésico do que mãe. Você quer levar um menino para o bloco e não quer sedá-lo antes de ir, permita que a mãe vá até o bloco cirúrgico com o neném. Pega o acesso, seda a criança e tudo bem, e a criança é operada. Mãe é sempre doçura, né? A situação pode estar áspera o que for, pesado o que for, mãe adoça. Mãe é aquela presença assim que modifica as coisas. O amor de mãe, para mim, é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Porque sempre é um amor que eu percebo que elas fazem qualquer coisa pelo filho. Né? Qualquer coisa. Né? Uma mãe, ela acalma o filho, ela tem o poder de mudar uma doença de um filho, ela tem o poder de fazer o menino ter coragem de levantar o que você fala, não vou dar conta, fala coragem, você vai dar conta. Então eu fico pensando da mesma forma com Jesus. E fico pensando a cena quando Nossa Senhora viu Jesus daquele jeito. Quando ele viu ele caindo. Ela que foi uma mulher que acreditou naquilo que seria inacreditável, seria impossível, quando o anjo Gabriel disse a ela, você vai ser a mãe do Filho do Altíssimo. Da mesma forma, quando ela viu que ele sofrendo daquele jeito, ela conseguiu sustentar a fé, porque ela tinha uma confiança absoluta em Deus. Então eu fico imaginando e eu não consigo mensurar a dor que Nossa Senhora sentiu de ver o filho dela. De ver que aquele que ela cuidou, completamente chagado, por causa dos nossos pecados. Só Maria sabia no meio daquela multidão quem era ele.
e só ele sabia que ela entendia tudo que ele estava vivendo. Então, a troca de olhares que eles fizeram sem uma palavra, foi de onde Jesus, na verdade, ele sugou, de onde ele foi sustentado para ir até o fim. Porque a força de Maria ali, aquela fé, eu falo que Maria tem uma elegância até para sofrer. Porque qual de nós, e sempre haverá um momento na nossa vida onde a gente é chamado para testemunhar que cremos em Deus. Nossa Senhora, naquele momento ali, onde, vocês imaginam, Jesus devia estar cambaleando ao peso das coisas, né? Abatido, cansado, ferido, com muita dor. Ela não podia fazer nada. E aí eu fico pensando na impotência de tantas mães, de tantas de vocês, diante do sofrimento de um filho. Diante de uma situação difícil, onde a gente não pode fazer nada. E era o que ela não podia fazer nada. Onde ela foi lá, ajudou ele a levantar, olhou nos olhos dele e deve ter dito do coração dela, coragem até o fim. Ela sabia quem ele era. E ele sabia quem ela era. E ela era a única que podia compreender a dimensão daquilo tudo que ele estava vivendo. E que ela, naquele momento da maior humilhação de Jesus, ela estava lá. Firme, ali, de pé, do lado dele, junto dele. E levando para ele aquela fé. Eu fico pensando que um dia Jesus disse assim, será que quando eu voltar, eu vou encontrar no mundo fé? Eu acho que quando ele viu ali naquele momento Maria, naquela fé dela, né, inabalável, porque da mesma forma como Jesus sugava dela, ela se alimentava do Pai. Jesus se alimentou em Maria, Maria se alimentou no Pai. Por isso de pé. Por isso numa confiança incondicional ao Pai. Então quando Jesus viu Maria daquela forma, eu acho que nesse momento Jesus teve a consolação dele. Porque sempre a gente quando sofre, a gente quer ser consolado. E a consolação de Jesus foi naquele momento ver Maria, ver a fé dela, vê-la de pé acompanhando ele. Sem entender nada do que estava acontecendo. Mas Maria tinha uma marca que me encanta muito, a gente foi estudá-la toda. Porque a nossa mãe, quando ela não compreendia nada, e foram muitas coisas que ela não compreendeu nada. E vocês imaginam que nessa hora ela devia ficar lembrando do que Gabriel falou com ela e falou, o filho do Altíssimo, o reino dele não vai ter fim, e ela via aquela coisa. Ao mesmo tempo ela devia lembrar de Simeão falando da profecia daquela espada no coração dela, e era tanta coisa que ela devia estar ouvindo, mas eu acho que tinha uma frase que ficou demais nela, que o anjo disse para ela, que foi, não tenhais medo, Maria. Você imagina numa hora daquela onde era só ela, todos os discípulos fugiram, com exceção de João. E sabe por que João não fugiu? Porque antes de João enfrentar tudo isso, ele repousou a cabeça dele no coração de Jesus. E ali ele ganhou uma graça incondicional. Por isso ele ficou de pé diante da cruz, o resto foi embora. Mas João repousou o coração dele ali. Então Maria, eu acho que ela andava pensando tudo aquilo, ela não gritou. Ela não falou com Deus, tu me enganastes. Igual Isaías gritou um dia, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei ser seduzido. Ela não falou nada. Foram os dois igual cordeiro, até o fim. Ela ali naquela firmeza dela, que ela podia ter feito um escândalo. Ela não fez. Todo mundo ali, pelo olhar dela e pela postura dela, sabia que ela era mãe. Porque você conhece exatamente, quando a gente chega lá no hospital, se a gente sabe exatamente quem é a mãe da criança, para você ver o sofrimento explícito. É uma chaga viva. Maria estava ali, uma chaga junto. Mas ela foi junto com ele. Né? Foi até o fim. E eu fico pensando em Jesus. Se Jesus caiu, eu acho que quando a história descreve tudo isso, a gente precisa pensar que existe um sentido mais profundo na queda de Jesus. Eu não posso pensar que Jesus caiu somente porque ele estava cansado, sim, somente porque ele devia estar desidratado, devia estar hipoglicêmico, devia estar com tanta dor, devia estar exausto. E uma tristeza mortal. Mas mais do que isso, Jesus caiu porque nós como homens caímos. E quando Jesus faz o caminho inverso, né, como a gente lê na carta de São Paulo aos Filipenses, que ele fala que Jesus, existindo em condição divina, ele não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação,
mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Então, Jesus caiu por causa do peso da nossa soberba. Enquanto Jesus faz o caminho descendente, se esvazia para nos buscar, nós lutamos pelo caminho ascendente, porque a gente, na verdade, trava alguma coisa com Deus. A gente trava uma guerra com Deus, porque, na verdade, eu quero não ser dependente dEle. Eu quero fazer uma emancipação de Deus. Eu não quero depender dEle, eu não quero precisar de Deus. Então, eu faço o movimento contrário. Quando Jesus veio, preste atenção nessa imagem dele ali, todo ferido. Se não é muito perto da imagem de quando Jesus conta para nós a imagem do homem do samaritano, daquele homem que estava caído à beira do caminho. Quando Deus desce e faz esse movimento descendente, Ele vem porque nós, a humanidade, está caída, ferida, sofrida, humilhada, sem chance de ficar de pé. Nós estamos doentes, então Ele veio nos curar. E é pela ferida, por todas as feridas nele, que Ele nos cura. E Ele é capaz, nesse momento, de nos colocar de pé, porque a nossa queda, o peso dos nossos pecados, fez com que a cruz pesasse tanto que Ele caiu. Mas é o peso da nossa soberba, é o peso do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência, que a gente acha que não precisa de Deus. Então a gente quer se emancipar, a gente quer se rebelar contra Deus. E é isso que eu acho que tem um sentido mais profundo, porque aquilo que eu estava dizendo, Maria teve uma marca. Maria, quando ela não entendia nada, e tantas condições para ela não entender nada, Maria nunca se colocou diante de Deus para perguntar, por que isso? Ela nunca teve uma posição de enfrentamento, mas uma posição de entrega. Ela não entendia nada, mas ela falava, está escuro, mas o Senhor está vendo, então está tudo certo. Maria se entregou, como nessa hora, que ela viu aquilo tudo e que ela não compreendia nada. Será que ela não pensou, será que não tinha um outro caminho? Precisava de sofrer desse jeito? Será que no coração dela, como mãe, ela trocaria de lugar com eles? Com certeza. Mas ela era só humana? Ela não era semideus? Ela não era uma deusa? Ela era uma pessoa como nós. Maria foi uma mulher, uma menina, né, quando engravidou. Uma mulher que assumiu a fé e viveu isso de uma forma incondicional. Então, quando Maria, ela faz uma entrega, em todos os momentos, se vocês acompanharem, quando ela não compreendia absolutamente nada, ela aceitava a vontade de Deus do jeito que estava ali. Ela aceitava. Tão diferente da nossa atitude, que questionamos qualquer coisa. Qualquer coisa que chega até nós, qualquer doença que chega, qualquer situação difícil que chega, primeira coisa que a gente pergunta é, por que comigo? Eu não mereço. Eu não devia. Maria, em nada ela questionou, tudo ela viveu numa profunda entrega, porque ela tinha uma profunda confiança em Deus e ela tinha uma fé incondicional ao Pai. Então a gente sabe que a gente tem muito que aprender com essa mãe. Muito. A gente precisa, e eu tenho pedido a Nossa Senhora, que nos permita nos colocar na escola dela. A gente está precisando de ser matriculada. Que essa Semana Santa, quem sabe, a gente tenha coragem de pedir a ela uma vaga na escola dela. Porque naquele momento onde ela entregava o filho, e entregar um filho não é brinquedo, naquele momento ela teve que fazer uma entrega de um filho. Ela entregou um filho e ganhou uma humanidade. Então vocês imaginem que Nossa Senhora, nós precisamos facilitar um tiquinho o caminho dela, porque quando é que uma mãe tem sossego na vida? Eu falo que a mãe tem um sono sossegado antes do menino nascer. É a última noite que dorme em paz, enquanto o menino está dentro dela. Nasceu, acabou. Não é? Que ela pergunta, ela fica preocupada se o menino chegou em casa, não chegou em casa, e depois que casa, preocupa com o genro, com a nora e com os filhos. É a vida inteira. Então eu fico imaginando Nossa Senhora, olhando a vida de cada um de nós, e que ela sabe que nós precisamos, que ela precisa gerar em cada um de nós um novo Cristo. Porque o grande desafio de Jesus é nos fazer sair do egoísmo para poder aprender a viver o amor.
Ele veio resgatar essa humanidade caída, sofrida, nos colocar de pé de novo e falar: eu te desafio, eu te levo para poder viver uma vida que você depende mesmo do Senhor, do Pai. Viver uma vida de amor com Deus e com os irmãos. É o grande nosso desafio. É isso que Ele vem ensinar. Então Nossa Senhora tem um trabalho imenso em gerar Jesus dentro de nós. Então, do jeito que ela criou Jesus, com a doçura que ela criou, a gente precisa pedir a ela que nos crie. Fala: nos eduque, Maria. Nos ajude a viver nessa escola dessa fé que você teve. Que nada te abalou. Nada te abalou. Porque a sua confiança em Deus, eu fico lembrando dela e olhando para as mães lá no CTI, que é a mesma coisa. Assim, no sentido que fala: doutor, mas eu acho que Deus ainda vai fazer alguma coisa aqui. Pela ciência não tem jeito de fazer nada. Fala: mas eu acho que tem uma coisa que Deus vai fazer. Assim era Maria até o fim. Até o fim. Que Deus haveria de ressuscitar Jesus. Porque aquilo que ela escutou não era uma brincadeira. Então nós precisamos de entrar na escola dela e pedir a ela: Senhora, me ajuda a levantar. Em quantas situações nós estamos caídos? No chão. Destruídos. E eu fico vendo que às vezes nós somos caricatura de Deus. Então quando eu olho e eu estou sofrendo tanto com tanto adolescente do meu consultório, viciado em droga, dos pais falarem comigo: Filó, se você visse aquele menino que era louco com você ia ter medo dele, Filó, porque ele virou um bandido. E ver pai e mãe chorar por isso. Então eu fico vendo que a droga é uma coisa tão demoníaca, que na verdade é para destruir a imagem daquilo que somos e virarmos uma caricatura. Que eu acho que nessa hora ri e fala: olha lá, esqueceu o filho. Então o que Deus quer restaurar em nós é falar: vocês são imagem de Deus, vocês têm uma pertença, vocês são filhos do Altíssimo. Isso é uma coisa tão linda, saber que a gente tem um pai e que a gente se parece com o pai. Nós temos uma pertença, somos dele. Um dia uma criança de 3 aninhos falou comigo lá no consultório: tia Filó, tem uma dúvida na minha cabecinha que eu não consigo parar de pensar. Eu posso fazer a pergunta? Falei: pode. Você me responde, porque eu estou muito preocupada. 3 anos de idade, o que será que deve estar tão preocupada? Eu falei: o que você está tão preocupada, Florzinha? A pergunta foi: tia Filó, Papai do Céu tem sobrancelha? Eu falei: mas realmente é uma questão vital, não é? Papai do Céu tem sobrancelha? Eu falei: se nós temos sobrancelha, está escrito que nós somos a imagem dele, que ele nos fez igual a ele. Então, se nós temos sobrancelha, Papai do Céu também tem. Só que a sobrancelha dele é impecável. Ele não precisa retocar, é aquela coisa linda, maravilhosa a sobrancelha de Deus, do nosso Pai. Ela falou: eu também acho que ele tem sobrancelha. Pronto, resolveu a questão dela. Simples assim, pronto. Eu falei: passa a mão na sua. Pois é, a dele deve ser muito mais bonita do que a nossa toda junta. Ficou feliz. Mas entendeu que somos imagem. E entender que tudo que pode te desfigurar, tudo que não está deixando você ter a imagem de Deus, nessa Semana Santa, nós temos que deixar no colo de Maria e pedir a ela que nos faça pessoas novas, que ela nos faça filhos novos, que do mesmo jeito que ela correu em direção a Jesus, que ela olhou nos olhos de Jesus e colocou ele de pé, ela precisa olhar nos nossos olhos, nos colocar no colo e falar: você não é isso que foi destinado. Tem um projeto muito maior para você, é que você precisa acreditar que você tem um pai e mudar o rumo da sua vida, e mudar a história da sua vida, tomar a rédea na mão e falar: eu vou mudar, porque eu tenho um pai. Eu não sou fruto de um acaso. Eu sou alguém amado, alguém que alguém preocupa, alguém que vigia por você 24 horas. O que eu já falei com vocês? Deus pensa em nós 24 horas, nós que já esquecemos dele. Mas Ele pensa em nós 24 horas. Ele preocupa com cada um de nós o dia inteiro. Então, precisamos de pedir a ela, pedir essa mãe, essa doçura de mãe. Quem sabe hoje ainda precisando de um consolo de mãe? Quem sabe hoje ainda precisando de um colo de mãe? De alguém que vai te colocar no colo e falar: vai dar certo. Coragem. Alguém que vai estar, e eu sei, intercedendo por nós. Porque nós temos alguém para interceder por nós, que é Maria. Da mesma forma como os israelitas antes gritavam e falavam: não, o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, Deus, Pai, por causa de Abraão, vosso amigo. Nós podemos falar, e nosso Pai, nós podemos falar com Deus: tenha misericórdia de nós,
por causa de Maria, nossa mãe, e que ela é vossa amiga. Então nós temos uma intercessora sem igual. Então hoje nós vamos pedir a ela que ponha cada um no colo. Ela é mãe. Que ela nos guarde no manto e que ela, quantas vezes, né, mãe está intercedendo por um filho fazendo uma prova, mãe está intercedendo por um filho que vai fazer uma entrevista no trabalho, intercedendo no casamento, intercedendo para os filhos, intercedendo para os netos. Mãe está sempre intercedendo. Mas nós temos uma outra intercessora que é poderosa demais, que é Maria, que intercedeu nas bodas de Caná e que pode interceder na vida de cada um de nós. Então, se hoje, olha, eu digo para vocês com todo o meu coração, se a sua vida até você chegar nessa igreja hoje, tem algo que não está bom, tem algo que não está de acordo, se o seu coração não está caminhando bem, e eu falo que Deus é tão delicado que Ele nos fala no coração, as situações Ele vai pontuando, isso não está bom, isso não está bom. Né? Aquilo que a gente não pode viver na verdade, aquilo que a gente não pode viver na clareza, aquilo que Deus não pode participar, tem alguma coisa que está errado. É preciso colocar tudo da nossa vida diante dEle e mostrar, pedir a Maria que interceda por cada um. Fala, Senhora, me levanta do chão, me tira da minha soberba, trabalha o meu coração, trabalha o meu egoísmo, me ajuda, porque foi a humildade do seu filho que nos restaurou. Foi a humildade dele que nos fez de pé de novo. Foi ele que nos pegou pela mão e falou, de pé. Ele que hoje vem curar as nossas feridas. Ele que hoje vem nos dar mais uma oportunidade de começar uma vida nova. Mas quando eu falo uma vida nova, é uma vida nova. É um gosto novo, é um cheiro novo, é um sabor novo, porque eu passo a conviver com uma pessoa, que eu não tinha consciência que ele era uma pessoa, que é Deus. Como Maria é uma pessoa, é uma mulher, e eu posso chamá-la de minha mãe, e falar com ela, me põe na sua escola, me ensina a caminhar, me ensina esse caminho de Jesus, me ensina esse caminho que a senhora fez a vontade incondicional do Pai. Me ajuda a fazer essa vontade incondicional dele. Me ajuda a ver a vontade do Pai em tudo que me acontece. Caminhar no Espírito de Jesus é assim. Não é para poder conseguir ver na nossa realidade o dia inteiro Deus agindo, Deus cuidando, Deus com um projeto tão maior. E sentir esse amor de Deus por nós. Então que a gente possa pensar mesmo na nossa vida hoje. Eu trouxe para vocês um vídeo que eu recebi lá das Paulinas, de uma música nova que está lançando, e que é lindo, que fala desse olhar de Nossa Senhora com Jesus. Porque hoje cada um de nós é seu filho, e Nossa Senhora só vai ter descanso quando ela for capaz de levar cada um de nós de volta para casa. Eu acho que Nossa Senhora só vai ter sossego mesmo quando o último dos últimos ela conseguir colocar dentro do céu. Aí ela fecha a porta e fala com o Pai, estão todos aqui, trouxe todos os meus filhos, todos eu busquei. A igreja o Vaticano tinha um exorcista que morreu recente, Padre Gabriele Amorti, que ele fala que Jesus ainda não veio porque Maria não permitiu. Porque ela fica tentando buscar os filhos. Buscar mais um, buscar mais um, buscar mais um, buscar mais um, porque ela não vai perder nenhum dos filhos que foi entregue na mão dela. Nós somos gerados 2 vezes por ela. Nós somos gerados na alegria, quando Nossa Senhora nos trouxe Jesus, que era a palavra eterna. E nós somos gerados na dor, aos pés da cruz. E Nossa Senhora, nós custamos muito caro. Ela não vai nos perder. Então vamos facilitar um pouco. Vamos pedir a ela que a gente quer ser um aluno, que a gente quer estar na escola dela, que hoje a gente quer experimentar o colo de uma mãe. Fala, assim como a senhora deu um colo para Jesus e o consolou, me dê um colo. Qual situação hoje da sua vida que você está precisando de ser consolada por ela? Em qual situação hoje você está precisando que ela esteja do seu lado e fala, não tenhais medo, porque eu vou interceder por você. Ela, mãe, aquela doçura de mãe, que da mesma forma como ela ajudou Jesus a caminhar até o fim, que ela possa ajudar cada um de nós a caminhar até o fim,
e que a gente possa ajudá-la, não dá tanto trabalho a ela, para estarmos todos juntos um dia na casa, somente aí, eu acredito que Nossa Senhora irá descansar. Porque enquanto a gente ainda estiver por aqui, nós ainda somos para ela a imagem que os meninos viram, quantos anos atrás, antes da aparição de Lourdes, que me falhou agora qual local que ela apareceu, foi também na França, que era da Virgem Lacrimosa. Os meninos passaram, voltando, e falaram, quem é aquela mulher linda sentada chorando? E ela que chorava por nós. Então, que a gente possa hoje, né, falar com ela, nós queremos, mãe, ser seus filhos de verdade. Vamos hoje, agora, a hora que vocês estiverem ouvindo essa música, vocês ouviram tanto que ela é linda, vamos pedir colo? A mãe dá colo. Que mãe nega colo a um filho? Vamos pedir a ela, nos abrace, nos aconchegue, nos dê coragem de continuar. E aonde a senhora achar que a nossa vida não está de acordo com o projeto de Deus, de onde a nossa vida não está de acordo com o que é ser filho de Deus, muda, transforma, me mostra o caminho. Me leva até Jesus, porque a única coisa que Nossa Senhora quer é nos conduzir até Jesus. Nos leve, mãe, no seu colo, até Jesus, para que Ele possa me curar, para que Ele possa me dar vida nova, para que Ele possa me ajudar, que verdadeiramente a gente possa fazer a nossa Páscoa, que a gente possa viver de verdade o projeto de Deus. A doutora Fila hoje vai nos falar do encontro de Jesus com sua mãe, quando ele está fazendo a Via Sacra. Ela fala que a troca de olhar de mãe e filho ali era a força que Jesus teve para prosseguir. Amor de mãe. Ela fala que o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. A doçura da mãe, o carinho da mãe. E ela vai colocar Maria em vários momentos. Maria em Caná, quando ela intercede junto a Jesus, dizendo, eles não têm mais vinho. Maria de pé, aos pés da cruz, com o maior sofrimento da sua vida, é ver seu filho sendo crucificado. E ela se posicionou de pé. Precisamos aprender com ela, com seu silêncio, com a sua postura tão elegante, silenciosa e amorosa, mas firme. Mulher forte, mulher doce e mulher forte. Nossa oração hoje é pedir no Senhor que nos faça ter um coração como o da nossa mãe, doce, amoroso, firme, que serve ao outro, que se dispõe. Vamos rezar? Senhor, hoje nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine como Maria a ser serva, aquela que primeiro disse, eis-me aqui, faça em mim conforme a tua palavra. Assim como a nossa mãe diz isso, Senhor, nós também queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Faça assim em nós, conforme a tua palavra. Quando em Caná, que faltou o vinho, que ela possa interceder por nós, quando ela perceber qual o vinho que está faltando na nossa casa e contar, ó, eles não têm mais isso. E na cruz, diante da cruz, ela se faz de pé, sofrendo, que nós possamos aprender com a nossa mãe também, a estarmos de pé diante dos sofrimentos, a estarmos tranquilos diante dos sofrimentos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos ensina a ser simples como ela foi, serva como ela foi. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!